Bom, hoje eu vou falar sobre composição de efeitos aqui na parte de dicas. Vamos começar explicando o que é a composição. A gente pode fazer comp de várias formas, né? A gente pode fazer uma composição 3D, juntando 3D com um 2D, né, gravado, com um footage. A gente pode fazer uma composição recortando o chroma, juntando o foreground, que é a parte da frente, com o background, que é atrás. Existem várias formas de a gente fazer composição de efeitos, né? Primeiramente, vamos falar da mais clássica delas, que é você fazer um recorte de chroma. É você gravar um chroma key e inserir uma imagem no fundo, no background. Depois eu vou fazer alguns tutoriais sobre o chroma key, eu vou falar sobre o chroma, mas na verdade esse aqui é só uma introdução ao que é a composição. Falando sobre conceitos básicos de composição, a gente pode pensar a composição como se fosse uma ilustração no Photoshop. Eu acho que essa é a forma que eu consegui entender lá atrás o que era uma comp. Quando a gente faz uma composição no Photoshop, a gente está colocando, inserindo elementos, a gente está fazendo correções de cor, a gente está mexendo com grão, com saturação, e composição de efeitos visuais é exatamente isso. A gente também faz uma composição, só que não em uma imagem parada, a gente vai fazer isso num vídeo. Então a gente pode fazer composição para corrigir defeitos, a gente pode fazer uma composição para inserir uma imagem de background, a gente pode fazer uma composição para fazer apenas uma correção de cor ou alguma passagem de tempo ou fazer um time-lapse. Isso tudo é composição digital. Primeira composição feita para o cinema foi feita com vidro, né? Com layers de vidro, com camadas de vidro. Então, se você olhar alguns filmes do Charlie Chaplin, eles usavam isso. Eram várias camadas pintadas de vidro, né? E aí, por exemplo, aqui eles pintavam um fundo. Um pouco mais na frente eram mais árvores entrando. Aí um pouco mais à frente uma coisa um pouco mais desfocada. E aí depois a câmera passeava por isso e dava uma impressão de que isso tudo estava animado, né? Então lá atrás, no começo do cinema, lá em Méliès, eles já faziam isso. E hoje a gente continua a fazer a mesma coisa, só que de uma forma digital. A gente faz isso agora num processo totalmente digital. O Nuke é um software muito bom para fazer esse tipo de coisa, para fazer essa câmera, essas layers e tal, porque o ambiente 3D dele é muito bem resolvido. Talvez o Nuke hoje é o software que esteja no mercado que tem um ambiente de composição mais bem resolvido. Com certeza é melhor do que o Nuke, é melhor do que o After Effects em relação à composição 3D, para fazer toda essa questão de projeção e tal. Não falando que os outros não servem, os outros servem também, eles são muito bons, mas eu acredito que o Nuke seja hoje o melhor para fazer composição de image painting. E aí existem vários tipos de composição, né? A gente pode fazer uma comp usando um espaço totalmente virtual, um espaço totalmente 3D, e aí a gente tem que juntar os elementos em 3D, é uma composição em passe, onde você vai colocando passes em cima de um render básico de 3D, então você vai colocando reflexo, você vai colocando fog, vai colocando o ZDF, que é o desfoque, você vai fazendo a composição final, né? E tem também a composição em que o fundo é gravado e você precisa inserir um 3D, também é uma comp 3D. E voltando a falar sobre comp 2D, a gente tem algumas formas de fazer isso. A gente pode gravar o front, né, ou o foreground no chroma, e o background a gente pode fazer tanto com pintura quanto com footage gravado. A gente pode fazer um background em 3D também, isso é muito usado. E uma outra forma também interessante de falar sobre composição é que assim, nem tudo na vida são efeitos, existem também os defeitos, né? A gente faz muita correção de imagem. Então, o que é uma correção de imagem? Às vezes a gente tem uma cena perfeita, mas lá atrás a cenografia esqueceu alguma coisa. Pode ser, por exemplo, uma novela de época e a cenografia esqueceu um objeto que é da época de hoje, entendeu? Então, assim, a gente tem que apagar esse objeto. Ou então,
não sei, eu posso ter alguma, sei lá, ficou alguma coisa aqui no meu olho, então, porra, tem que retocar. A equipe toda de gravação vaza em um espelho ou em um carro que passa e aparece a equipe toda. Aí existem várias formas de a gente fazer esses defeitos, né? Hoje eu vou até fazer um tutorial sobre isso, que aparece muito quando a gente tem aquela gravação de drone, o drone sempre grava para baixo, né? E aí aparece a sombra do drone lá no chão, então a gente tem que apagar essa sombra. Enfim, essa é uma composição de defeitos, né? É muito importante a gente estar ligado, o supervisor de efeitos ou quem estiver gravando, está muito ligado na cena mesmo, né? Porque se deixar, a computação gráfica e a composição fica só resolvendo os defeitos alheios. Esse cara aqui, ó, boom, esse cara aparece direto para a gente apagar. E aí? Eu sou apaixonado por composição. Composição é onde eu sempre trabalhei, é da onde eu vim na computação gráfica e é o que eu vou estar mais falando para vocês aqui. Já tenho online alguns tutoriais de Nuke e eu vou colocar mais algumas coisas aí. E é isso aí, galera. Espero ter explicado legal para vocês aí uma breve introdução sobre o que é a composição de imagem, o que é a composição para efeitos visuais. Valeu!